Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Glória a Deus, né? Graças a Deus. Hoje é uma sexta-feira, assim, com cara de sábado, né? O pessoal aí, funcionário público não trabalhou, o pessoal está emendando. Domingo tem jogo do Brasil, também ninguém trabalha. Como é bom viver em um país de milionários, né? Ninguém precisa produzir, ninguém precisa vender, ninguém precisa. Então eu fico pensando assim, às vezes, quando aparece gente na rua para reclamar de quê? De passagem de ônibus? País que não precisa trabalhar por causa de um jogo de futebol. Não deve reclamar de passagem de ônibus, não deve reclamar de salário. A gente vive numa festa, né? Não é isso, irmãos? Amém? Graças a Deus. Mas estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho a respeito daquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Ele tem para nós, porque isso realmente é o que interessa. Isso é o que é eterno, isso é o que vai permanecer para sempre, isso é o que nós temos convicção de que não está corrompido. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar a respeito de Santa Ceia, mas eu quero orar com os irmãos 30 segundos, pode ser? Pai querido, quero te agradecer, Senhor. Quero te dar graça por mais um dia que você nos deu, quero te dar graça por as oportunidades que você tem nos dado, quero te dar graças pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Quero te agradecer porque você nos trouxe aqui, eu sei que foi você que nos trouxe, foi a tua mão, por esse tempo que você preparou, pelo que você tem para ser compartilhado nessa noite, Pai, que seja para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para que possamos viver realmente aquilo que você tem para nós, que possamos avançar um pouco, que possamos manifestar, Senhor, o desejo, a vontade de buscar aquilo que é o teu verdadeiro pão, que é a tua verdadeira comida para nós, Pai. Que nessa noite nós possamos, Senhor, com toda sinceridade, ter coragem de abrir mão, talvez de sofismas, de pensamentos antigos, de ideias ultrapassadas, Pai, para que a gente possa, Senhor, cada vez mais querer o teu novo, querer aquilo que você tem de novo para a gente, de novidade, de unção fresca, de palavra nova, Senhor Deus, porque a tua palavra, Pai querido, é o que nos mantém vivos a cada dia, Senhor. E nós cremos que isso é uma realidade nos nossos dias. O que nós precisamos é da tua palavra, da orientação do teu Espírito, seguir aquilo que você já tem preparado para cada um de nós, porque assim nós seremos felizes, realizados, como homens, como cidadãos nessa terra, Senhor. Não queremos ser levados por qualquer vendaval, por qualquer vento, por qualquer modinha, Pai, mas queremos estar sempre firmados na rocha que é Cristo. E nessa rocha nós estamos estabelecidos. Cremos assim, que nessa noite o teu nome, somente o teu nome seja glorificado acima de tudo. Quantos creem comigo, pode dizer amém? Amém. Irmão, nós vamos comentar um pouco, compartilhar com os irmãos hoje a respeito de Santa Ceia. Na sexta-feira passada nós falamos um pouco a respeito de batismo com o Espírito Santo, né? Falamos um pouco. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de Santa Ceia. Eu digo um pouco porque é um pouco, né? A gente não tem como navegar nesse oceano que nós temos nós vamos da ceia. Santa Ceia, para mim, é um tema muito interessante. As pessoas que me conhecem um pouco mais próximo sabem que eu gosto de culto de Santa Ceia, porque nós entendemos a relevância do assunto. Quando a gente fala de ceia do Senhor, nós não estamos falando de qualquer coisa. Quando nós falamos de ceia do Senhor, nós não estamos falando de um rito, de um ritual. Nós não estamos falando de uma cerimônia religiosa. Nós não estamos falando de alguma coisa que a gente tem que fazer todos os meses ou periodicamente. Não. Nós estamos falando a respeito de um sacramento, a respeito de uma orientação do próprio Jesus Cristo para nós, a sua igreja. Então, quando eu vou falar de Santa Ceia hoje, compartilhar com os irmãos aqui, o que eu quero buscar com os irmãos é entendimento a respeito da natureza do que é a Santa Ceia, porque a Santa Ceia não é qualquer coisa. Como eu disse, a Santa Ceia é um sacramento. O que é um sacramento? O sacramento é uma prática
onde são utilizados elementos naturais. No caso da Santa Ceia, nós utilizamos o pão que a gente compra na padaria, nós utilizamos o suco de uva, o vinho que a gente compra no supermercado, mas através desses elementos naturais, o Espírito Santo de Deus, ele comunica virtude para a igreja, de comunicação, de virtude, de fé, de revelação. Então, por isso não pode ser feito de qualquer maneira. O apóstolo Paulo falou, relembrando o que Jesus havia dito, ele disse que a ceia do Senhor, ela é um memorial. Então, é algo que deve servir para nos lembrar de alguma coisa, de nos lembrar dos fundamentos, de nos lembrar de valores, nos lembrar de certas verdades que a Bíblia coloca, que Jesus deixou através do seu Evangelho. Então, é alguma coisa que, se não tiver essa natureza, estão entendendo, irmãos? Não faz sentido. É como a gente passa todos os dias, talvez, se você anda ali pelo centro da cidade, em Petrópolis, você passa ali na praça cívica, todos os dias talvez de carro, e você passa por ali e aquilo não tem valor nenhum para você. Por quê? Porque apesar de ser uma estátua, apesar de ter um memorial daquela praça, daquele lugar, mas aquilo para você não tem relevância, porque ninguém está parando ali para fazer você pensar no porquê tem aquela estátua, no porquê tem aquilo lá. Por isso, talvez apenas na Semana da Pátria, a gente para e vai lembrar a razão que levou alguém a colocar aquele marco ali na cidade. Então, o culto de Santa Ceia, ou a cerimônia da Santa Ceia, é algo assim. Se não houver revelação à natureza, não adianta fazer. Amém? Então, como eu falo, Santa Ceia para mim é algo muito importante. Culto de Santa Ceia para mim, a pauta principal qual é? Santa Ceia. Então não pode ser colocado no final da agenda, se der tempo. Não, o cara cantou muito, teve o teatro, rolou muita coisa, o pregador falou demais sobre Zaqueus, um bocado de coisa, tem 10 minutos, vamos servir rapidinho aqui. Não. Eu, algumas vezes, quando estava dirigindo alguns cultos de Santa Ceia e que a gente se perdeu na agenda, eu deixei a ceia para o outro dia, porque eu disse, a gente não vai fazer isso aqui correndo, porque a gente está aqui para tomar um pouquinho de suco com um pedacinho de pão. A gente está aqui para buscar revelação a respeito do porquê estamos fazendo isso. Amém, irmãos? Porque se nós não tivermos entendimento em qualquer assunto da nossa vida, de repente isso que a gente está fazendo vai fazer mais mal do que bem. Nós temos que ter entendimento a respeito de tudo o que estamos fazendo, porque isso é o Evangelho, senão não faz sentido. A gente vê que a Santa Ceia, ela comunica muita coisa básica, ela comunica muita coisa que é fundamental para a gente. Lá no livro de Atos, Lucas escreveu dizendo que os apóstolos, eles eram perseverantes, que ele chama lá nos fundamentos apostólicos, né? Os apóstolos eram perseverantes, e nessa doutrina dos apóstolos, que eles eram tão perseverantes, tão rígidos, tão seguros, tão amarrados, tão presos a isso, como era que essa doutrina se manifestava? Qual era a prática da doutrina dos apóstolos? Porque você falar uma coisa, você dizer algum negócio, você falar uma teoria, você apresentar uma doutrina para as pessoas, isso é uma coisa. Eu posso falar aqui muita coisa todo domingo, todo sábado, toda sexta, e isso é apenas doutrina. Mas a Bíblia diz que existia uma prática que revelava sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a qual eles eram tão perseverantes. E lá Lucas diz que eram 3 práticas que revelavam, que testemunhavam sobre a doutrina dos apóstolos. Era a comunhão, o partir do pão e a oração. Eu já falei aqui algum dia, se eu não estou esquecido, especificamente só sobre o partir do pão. E quando você pensa na ceia do Senhor, um dos fatores que a ceia trabalha, que ela faz relembrar, que ela traz à nossa memória, é exatamente o fundamento da doutrina apostólica. Então, se a gente vem para o culto, para participar da ceia, só para tomar de suco de pão, que nem mata a fome, e corre para casa e vai fazer outra coisa, e não medita, e isso não serve como memorial, você não entende a natureza, isso não está fazendo bem nenhum para você. É melhor ir direto para a pizzaria. Amém, irmãos? Então, é isso que a gente tem que entender.
quando Jesus veio falar sobre a ceia, que ele veio deixar esse ensinamento, ele não fez de qualquer jeito, ele não fez de qualquer maneira. Ele não disse assim: bem, já que a gente está junto aqui, bem, já que nós nos reunimos aqui para fazer esse lanche, bem, já que nós chegamos aqui, deixa eu falar sobre um assunto para vocês. Ele não fez assim. Houve uma preparação, houve um caminho, houve uma situação, houve uma plataforma preparada para que ele trouxesse esse ensinamento para os seus discípulos e ficou para nós ainda hoje. Então, se depender de mim, Santa Ceia é algo de muita relevância. Ou nós fazemos bem feito, ou deixamos para o próximo dia. Amém? Eu quero mostrar para vocês como Jesus preparou isso. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês. Quem trouxe Bíblia, quem tem um smartphone, quem tem um telefone, quem tem um tablet, qualquer coisa aí que acesse a sua Bíblia. Quem já decorou tudo, como eu sempre falo, não precisa abrir nada. Eu quero convidar vocês a ler o Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. E a gente vai ver aqui o que Jesus falou, como que ele preparou isso, como que ele apresentou isso para a gente, irmãos. Porque se nós não tivermos entendimento, a gente não vai ter a comunicação da virtude da nossa vida. A gente vai continuar achando, como muitos acham, que culto de ceia é um culto que você tem que vir tipo para pagar um imposto e passar o resto do mês abençoado, que é um culto para você receber uma bênção. Não é. É um culto para lembrar que você já foi abençoado. É um culto para lembrar que você já é mais do que vencedor. É um culto para lembrar que você não tem mais nenhum sacrifício a cumprir. É um culto para lembrar que tudo já foi resolvido. É um culto para lembrar que a nossa história já foi definida. Amém? Então não é para você se preparar, para se santificar. Eu sou mais antigo, no meu tempo, culto de Santa Ceia, todo mundo de branco, que era, sei lá, alguma coisa assim para dizer que estava puro, ou que ia se purificar. Não tem nada a ver com roupa, irmão. Porque não é um rito, não é uma coisa ritualística, não é mítica. É revelação. É transferência de virtude, é comunicação de virtude de Deus para a sua igreja. E cada vez que reúnem, então, com essa consciência, com essa natureza, Deus comunica com a sua igreja algo de muito relevante. Amém? Não apenas para esse tempo, mas também para toda a eternidade. Quem achou Lucas 22? A partir do versículo 7 diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Amém? Houve uma intenção nisso? Sim, houve uma intenção. Ele não estava por acaso. Ele disse: vão preparar. Não é pegar o que está pronto, não é pegar uma coxinha ali na esquina, não é passar no fast food. Vão preparar a refeição da Páscoa. Aí os discípulos muito sabiamente disseram assim: onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Amém? Uma coisa muito importante aqui, irmãos, fazer a pergunta certa para Jesus. A gente sabe sempre o que fazer. Agora uma irmã estava comentando comigo algo ali e eu lembrei sobre isso. A gente sabe o que fazer e às vezes sabe o que fazer certo. Mas tem que perguntar a Deus: onde eu vou fazer isso? Não é verdade? A gente pergunta muitas vezes o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que fazer, como é que tem que fazer. A gente não pergunta. A gente às vezes bate cabeça, a gente quebra a cabeça, a gente complica a vida, porque aprende a coisa certa, sabe o que fazer certo, mas se esquece de perguntar o quê? Onde fazer? E onde, irmãos, é a coisa mais importante da nossa vida. Porque onde onde está a nossa base, a nossa plataforma, o nosso alicerce, onde o fato vai acontecer. Então muitas vezes a gente sabe o que fazer, sabe a coisa certa, mas faz no lugar errado. Dá certo? Não dá certo. Nem pregar o evangelho dá certo no lugar errado, irmão. Nem fazer o bem dá certo, nem dar oferta dá certo. Por isso que nós temos que ter revelação de Deus, perguntar a Deus: onde eu vou fazer, onde eu devo estar,
Onde? Porque Jesus falou aqui e eles perguntaram: onde você quer que a gente prepare isso? Porque podia preparar essa ceia em qualquer lugar ou não. Podia preparar na praça, podia preparar num banco, podia preparar em qualquer lugar. Jesus disse: vão preparar a refeição da Páscoa. E eles poderiam ter uma ideia da cabeça deles e achar um lugar mais bonito para isso. Mas eles perguntaram para Jesus: onde nós vamos, você quer que a gente prepare? E versículo 10, e ele respondeu. Você entende quando a gente pergunta, Deus responde? Amém. E aqui diz que ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Amém? Dá uma paradinha, eu não vou fugir do assunto da ceia. Mas nessa caminhada aqui, a gente tem que entender o que Deus faz na nossa vida. A Bíblia diz que os filhos de Deus, quem é filho de Deus? A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Na semana passada nós falamos sobre o batismo com o quê? Com o Espírito de Deus. Que todo aquele que crê, recebe o batismo com o Espírito de Deus. A partir de então, a vida dos filhos de Deus, uma das evidências de que você sabe que é filho de Deus, a Bíblia diz que é porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz que não é mais como os pagãos que eram guiados pela inutilidade, pela futilidade, pela inoperância do seu próprio pensamento. Mas agora nós temos alguém que nos guia, nós temos alguém que nos orienta, nós temos alguém que nos diz o caminho, nós temos alguém para seguir. E aqui Jesus disse assim, olha, talvez passe rápido esse trecho aqui na leitura, a gente pensando na ceia. Mas Jesus, quando dá uma orientação para a gente, você acha que ele deixa a gente solto, irmão? Por quê? Porque ele sabe que se deixar a gente solto, a gente vai bater aonde? A gente vai bater com a cabeça na parede, a gente vai ficar rodando, feito barata tonta, que a gente não sabe o que fazer. Ou tem alguém aqui que sabe o que fazer da vida? Ninguém? Então, Jesus, Deus, quando nos dá uma missão, uma tarefa, quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, Ele sabe que a gente precisa de uma orientação. E aqui diz, olha, vocês quando chegarem na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um pote com água. O que é a água, irmão? A palavra de Deus. Essa palavra que é líquida, que é fluida, que ela age, que ela nos envolve, que independente da sua forma, ela cabe em você. A Bíblia diz que existia um homem com um pote de água, é a palavra de Deus, que é guiada, que é transmitida, que é conferida a nós através de quem? De quem, irmãos? Do Espírito Santo de Deus, com o qual fomos batizados quando cremos. Então, quando a orientação dele esteja certo, Jesus nos chama para fazer uma tarefa, esteja certo, Ele sempre vai nos mandar para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que conduzindo a sua palavra, nos manterá sempre na rota que Deus estabeleceu para todos nós. Amém? Essa história vai dar certo, essa história vai dar errado, irmão? Por que vai dar certo? Porque Pedro e João não estavam seguindo a orientação dele. Porque Pedro e João não estavam seguindo o pensamento dele. Porque eles não ligaram o GPS. Jesus disse assim, olha, um homem estará lá com um pote de água. Sigam esse homem. Vocês acham que isso mudou ou não, irmão? A gente que se antecipa um pouco, né? Antes de encontrar o homem, a gente liga logo o GPS. Então o Espírito Santo de Deus está sempre preparado para nos conduzir no caminho correto, baseado na palavra de Deus. E olha o que diz aqui, eu me perdi, onde é que está? O homem com um pote de água, diz assim, sigam-no, versículo 10, sigam-no, sigam a orientação do Espírito Santo, sigam onde o Espírito Santo conduzir vocês,
Não é qualquer homem, é aquele que tem a palavra, é Deus, é aquele que tem a direção de Deus, é aquele que Deus constituiu, instituiu para que seja o nosso guia nessa terra, aquele que vai guiar os nossos passos, aquele que está ligado com aquilo que Deus falou, porque eles são um só. Então o Mestre nos mandou, o Espírito Santo está nos esperando, vamos seguir esse Espírito Santo. E ele diz aqui, sigam-no até a casa, amém? Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam assim, presta atenção, o Espírito Santo nos guia até aonde? E dentro da casa, ele nos leva até onde? Ele nos leva até onde? Ao dono da casa. Amém? O Espírito Santo nos leva direto ao dono da casa. O Espírito Santo nos conduz sempre ao Pai. Amém? Vamos fechar a trindade nessa história, irmão? O Espírito Santo não vai nos levar ao empregado, não vai nos levar ao intermediário, não vai nos levar a um terceirizador, não vai nos levar a ninguém. O Espírito Santo sempre nos conduz ao dono da casa. E quando chegar lá, digam assim, o mestre pergunta. Quem é o mestre, irmão? Amém? Jesus mandou, o Espírito Santo nos guiou até o dono da casa, até o Pai, que é quem tem tudo resolvido antes da fundação do mundo. Por isso, por isso a gente tem que entender o que é que a Bíblia fala. Quando Jesus diz assim, olha, tudo que pedirem em meu nome, tudo que pedirem como se fosse eu pedindo, tudo que eu mandar vocês fazerem, quando vocês forem orar, falem que estão ao Pai, indo ao Pai, através de mim. Então a mesma coisa está dizendo assim, quando chegarem lá, digam assim, o mestre, que é o mestre? Seu filho. O mestre pergunta, onde há o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Isso foi algo por acaso, irmão? Ou foi preparado há muito tempo? Eita, nem me lembrei. Hoje é culto de ceia, compra um pão na padaria, tem que fazer qualquer coisa. Dê a relevância, dê a importância, porque Jesus mostrou a importância dessa cerimônia. Jesus mostrou a importância desse ato. Então ele diz assim, onde é que eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 12, ele é uma ampla sala superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eu não sei até onde você acredita nessas histórias, irmãos, mas eu creio que Deus tem absolutamente tudo preparado antes da fundação dos tempos. Entenderam? Quando chegaram lá, estava tudo pronto. Quando chegaram lá, já estava tudo pronto, uma sala ampla, no andar de cima, não foi um arranjo, diz que já estava tudo mobiliado. A mesa, sei lá, as louças, os utensílios, a cutelaria, tudo pronto. Por que a gente bate a cabeça, irmão, hein? Por que a gente vive correndo para arrumar as coisas, para fazer as coisas acontecerem, para botar as coisas no lugar? Quem tem coragem de responder isso? Diga, porque eu não estou seguindo a orientação do Espírito Santo. Diga, porque eu estou fazendo as coisas do meu jeito. Diga, porque eu acredito que... Quando Jesus manda, e nós seguimos a orientação do Espírito Santo, Ele nos conduz ao dono da casa, que vai apenas apontar e dizer, está tudo pronto. Amém? É assim que funciona? Versículo 13. Eles saíram, olha o que diz aqui no versículo 13. Diz, eles saíram e encontraram tudo conforme Jesus lhes tinha
dito. Isso não era para ser novidade, né? Por que não era para ser novidade? Porque Jesus sabe de tudo. Ele disse: eu e o Pai somos um. Quando ele mandou ir naquela cidade procurar aquele homem ia levar no lugar certo, e ele já sabia que aquele lugar estava pronto. Amém, irmãos? Por que vocês andam ansiosos com o que tem de comer, com o que tem de beber? Por quê, irmãos? Vamos ter coragem de dizer, porque nós não confiamos em Deus. Amém? Porque se nós confiássemos nele, nós saberíamos que já está tudo pronto. A vida, tudo está resolvido. Ah, o músico não chegou e agora? Puxa vida, quem é que está resolvendo essas coisas? É você? Então prepararam a Páscoa. Então, irmãos, a gente tem que entender alguma coisa aqui, olha, que isso vai servir para a nossa vida. A gente tem que entender que o que a gente faz nessa vida, se não tiver orientação de Deus, vai ter uma grande chance de dar errado. A gente vai entender que o mais importante não é aprender a coisa certa, não é fazer a coisa certa, é perguntar a Deus onde eu vou fazer a coisa certa. É perguntar a Deus, onde é esse lugar que eu tenho que operar? Onde é esse lugar que eu tenho que trabalhar? Onde é esse lugar que eu tenho que atuar? Ah, porque eu sei fazer, porque eu sei cantar, porque eu sei falar, eu sei ensinar. Mas onde você perguntou a Deus que Ele quer que você faça isso? Jesus falou que fazer a coisa certa não é mérito da gente, do sábio. O tolo sabe fazer a coisa certa, ou não? Lá em Mateus, no capítulo 7, ele diz que o tolo sabe fazer a coisa certa. O tolo também constrói, o tolo também edifica. E talvez o tolo edifique mais rápido do que o sábio. Qual é a diferença do tolo para o sábio, irmão? É o que fazer ou onde fazer? Hein? Falou, porque o que fazer a gente aprende na internet. Você vai no YouTube, você aprende a fazer tudo. Aprende a pregar, aprende a fazer discurso, aprende a fazer sermão, aprende a fazer tudo. Mas a grande questão é onde fazer. É a plataforma, queridos. Por isso que eu estou falando, a gente estava pensando aqui em Santa Ceia, que talvez você veja como uma cerimônia, como um ritual, mas onde nós vamos fazer? Onde isso foi estabelecido? Aqui nós estamos vendo que Jesus preparou um lugar, que Jesus preparou um espaço, que Jesus preparou uma plataforma, que existia a palavra, que existia o Espírito Santo, que existia o Pai, que existia Jesus coordenando tudo aquilo. Então o lugar disso aí já está pronto. Às vezes a gente tem raiva do Barrabás, tem raiva do Pilatos, tem raiva de um monte de gente, mas a minha Bíblia diz que o Filho de Deus, o Filho do homem, estava morto antes da fundação do mundo. Quer você ache bonito ou não, Deus havia preparado a cruz, Deus havia preparado aquela plataforma, aquela base, aquele calvário, para que o Filho fosse morto antes da fundação do mundo. Antes que aquela árvore fosse cortada para construir aquela cruz, Deus já havia preparado aquela base. Você acredita nisso, irmãos? Por quê? Porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele determina tudo, porque Ele controla tudo, porque Ele já fez tudo, fácil para eu fazer mais nada. Amém? Ou a gente vai gerir o universo, ou nós vamos entender que nós somos criaturas de Deus, fazemos parte do processo, e Ele já resolveu tudo. Algumas coisas da minha vida eu ainda não consegui me curar em relação a isso, mas outras sim. Outras sim, outras eu sei que Deus resolve de qualquer jeito. Amém? Eu sei que Ele faz. Eu sei que está pronto. Um culto como esse, para mim está pronto. Eu vou dormir. Se possível, acordar em cima da hora, para chegar um pouquinho atrasado, para não estar nem preocupado com nada. Porque o lugar já está pronto. Se foi Deus que orientou, sim. Amém? Porque a gente vai falar sobre essa questão, irmão. O lugar está pronto, como Jesus havia dito, foi a constatação deles, desde a fundação dos séculos, que Deus preparou a plataforma para a sua igreja atuar por toda a eternidade. Então a ceia, ela nos ensina isso.
A ceia do Senhor, ela fala sobre isso. Ela fala sobre um fator importante, que é o partir do pão. A Bíblia diz aqui que Jesus, quando chegou lá, ele pegou e foi fazer o quê? Aquela preparação. Então ele fala do pão, ele fala do vinho, ele fala daquele momento que eles estavam lá com eles. Ela ensina esse momento de comunhão, que era um dos grandes fundamentos dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos. O partir do pão, a gente tem que entender toda vez que esse pão não é nosso. A ceia, ela vai trazer para a gente esse sentimento de gratidão. O pão não é nosso. O que foi que Jesus fez quando ele pegou o pão, irmão? A minha Bíblia diz que ele agradeceu. Olha aqui. Desejei ansiosamente estar com os irmãos para comer essa Páscoa com vocês, versículo 16. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças. Agradeceu, irmãos, gratidão é algo que nós temos que aprender na nossa vida, porque tudo que nós temos aqui não é nosso. A vida que nós temos aqui não é nossa. O pão que está na nossa mesa não é nosso. A roupa que nós vestimos não é nossa. Tudo foi dado por quem? Por Deus. Então aqui a gente entende essa questão do partir do pão. É por isso que a ceia nos ensina que esse momento de comunhão, esse momento onde nós estamos juntos, esse momento onde nós estamos compartilhando, que não é nossa. Eu não sou o dono da bênção. Você não é o dono da bênção. Esse pão que nós estamos comendo, esse vinho que nós estamos bebendo, ele não é nosso, irmãos. Quando nós temos a ideia de que nós temos a posse de alguma coisa que não é nossa, que é de Deus, isso gera o estresse na nossa vida. Isso gera o ressentimento na nossa vida. Porque a gente acha que porque é nosso, a gente está dando para alguém e esse alguém vai nos dever. Mas Jesus veio ensinar, através da Santa Ceia, que o pão que é partido é um pão que não é absolutamente de ninguém. Amém? Então, ele está ensinando que todas as vezes que nós recebemos alguma coisa, nós temos que manifestar no nosso coração um sentimento que está muito escasso nos nossos dias, chamado gratidão. Paulo, quando escreveu ao Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, ele estava falando sobre as questões dos últimos dias, e ele diz assim: olha, Timóteo, nos últimos dias, o tempo vai ser ruim, vai ser difícil, os dias serão maus. Paulo escreveu isso a Timóteo, disse, os dias serão maus, e ele continuou dizendo, por quê? Porque os homens serão avarentos, egoístas, amantes de si mesmos, ingratos. Ingratidão é um dos fatores que tem tornado os nossos dias cada vez piores. Falta de reconhecimento de que nós estamos tendo um benefício por algo que não é nosso. Amém? Reconhecer o que Deus já nos tem dado. A gente, eu posso dizer, perde muito tempo se julgando assim um pouco maior do que somos, achando que Deus tem muitas obrigações conosco, achando que Deus está nos devendo alguma coisa, porque a gente toma banho, bota uma farda e vem tocar no culto, porque a gente lê alguma coisa e vem às vezes falar algum negócio, porque a gente dá uma oferta, porque vai ali, faz isso com o irmão, porque faz aquilo, aí a gente acha que merece alguma coisa e Deus tem uma certa obrigação e nos dá o que precisamos. E a gente exige concurso, a gente exige marido bonito, mulher bonita, filho saudável. Quantas vezes, irmãos, assim a pessoa está esperando ver, é menino ou menina, não sei não, mas se vier com saúde, e se não vier com saúde? O que você vai fazer com ele? Você vai ser grato a Deus também? Um dia eu estava conversando na casa da minha sogra, ela estava falando sobre um profissional que estão trabalhando lá.
Aí ela disse, o cara nem é crente e tal, nem é assim, mas olha, eu falo, conversando com ele, ele disse, Deus tem sido muito bom para mim, que eu estou fazendo muito negócio, estou ganhando muito dinheiro. Eu disse, Deus tem sido bom para ele só por causa disso. E se ele não estivesse fazendo tanto negócio? Se ele não estivesse ganhando tanto dinheiro? Se as coisas tivessem dado diferente do que ele está pensando, Deus seria bom para ele também? Irmão, convenhamos. Se está tudo dando certo, se você está me dando dinheiro, está me dando tudo que eu estou querendo, vai ser tudo muito bom. E se as coisas não estiverem acontecendo do jeito que eu planejei, do jeito que você planejou, e aí, Deus é bom ainda, irmão? Vocês estão entendendo? Deus é Deus. Se as coisas estão dando, é como eu digo, quem disse que está tudo dando errado? Por que está dando errado? Eu não sei se está dando errado, porque de repente as coisas dão errado porque tem que dar certo. Se você está fazendo as coisas certas no lugar errado, irmão, o resultado disso vai ser desgraça. Se você está acumulando, como a Bíblia diz, está acumulando tesouro, dinheiro, tal, no lugar errado, o resultado disso é desgraça, porque vem a traça, vem a ferrugem, vai corroer tudo e vai te acabar com tudo e você vai passar a eternidade liso. Jesus falou isso. Por que estão acumulando o tesouro no lugar errado? Tem que perguntar ao Pai, onde é o lugar certo? Então, às vezes, pela misericórdia de Deus, entenda o que eu estou falando. Às vezes, pela misericórdia de Deus, tudo está dando errado na sua vida por um motivo. Porque você não discerniu o lugar certo. E pela misericórdia de Deus, Ele não deixa que nada dê certo. Porque se der certo, você vai construir mais. E a queda vai ser maior, porque está no lugar errado. Está em cima da areia. Não está na plataforma certa. Então Deus está sendo bom? Sim, Ele está sendo maravilhoso. Porque Ele tem destruído todos os seus planos. Ele tem botado o dedo no suspiro. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus é bom em todo tempo. Não devemos ser guiados pela nossa, que é o melhor para nós, porque eu não sei o que é melhor para a minha vida. Tenho 52 anos, ainda não sei. Hoje um amigo passou uma mensagem no WhatsApp para mim, eu respondi para ele bem direitinho. Ele disse, rapaz, eu ainda não descobri. Eu creio na soberania de Deus. Ainda não aprendi a escolher. Creio que o que está acontecendo foi escolha dele. E isso tem me tranquilizado para não murmurar e acreditar que esses desafios são obra dele na minha vida. Amém, irmão? Gratidão. Por isso Paulo falou, em todas as situações, em meio a todas as situações. Eu não estou gostando, um dia desse eu estava falando com uma pessoa também. Eu disse, cara, eu não sou obrigado, eu não tenho essa falsidade, essa hipocrisia para dizer, como está bom essa situação. Não. Eu não sou obrigado a gostar de coisas que dói na minha carne, que me desagradam. Não gosto de tomar banho de água gelada, não gosto. Mas se o chuveiro queimou e não tenho dinheiro para comprar a resistência, eu vou tomar banho de água gelada, não vou murmurar, vou ser grato a Deus. Mas, né, irmão? Mas crendo que existe um propósito naquilo, e que eu vou sair dali um homem, diga, melhor. Paulo não estava confortável com algumas situações na vida dele. Ele disse, poxa vida, Deus, que negócio é esse? Tudo que eu faço, tanto que eu faço, ainda fica esse maldito secretário do capeta aqui me perseguindo. Deus tirou, irmão. Disse, fica aí, Paulo, você vai ficar um homem muito melhor com esse capeta aí do seu lado, com esse espinho na carne perturbando você. E olha lá, que de Paulo para mim tem uma diferença muito grande. Amém? Por isso Paulo disse, eu aprendi a ser grato em meio a todas as coisas. Gratidão
A Santa Ceia, ela nos fala sobre gratidão, através de quem? Desse ato do partir o pão, desse ato de compartilhar o vinho. Jesus dando graças para mostrar para mim e para você que esse pão não é dele, que esse pão não é meu, que esse pão é de Deus. Porque se nós temos um só Pai, nós temos um só pão. Amém? Esquece. Tem gente aí tomando posse da revelação de Deus. A revelação é nossa. Nós temos a revelação, nós temos isso. Um tem a cura, o outro tem aquilo. E os caras estão tomando conta aí do negócio. Eu digo, meu Deus do céu, vai sobrar o quê? Para mim que não tenho revelação, não vejo nada, eu não vejo anjo, eu não fico arrepiado, eu não caio no chão, não faço nada. E o que vai sobrar para mim? O pão é nosso, porque o Pai é nosso. E eu não posso tomar conta disso, irmãos. Por isso ele nos fala sobre gratidão. Por isso ele nos fala sobre o principal fator da comunhão. Se o partir do pão não for com sentido de comunhão, não vai alimentar o nosso espírito. Vai alimentar quem? Só a nossa carne. O compartilhar do pão, irmãos, eu aqui estou crendo que estou compartilhando o pão com os irmãos. Isso não é meu, não é revelação minha, não é coisa minha, isso é de Deus. Esse pão não é meu, esse pão é de Deus. Eu sou um empregado, eu sei apenas servir bem, eu sei arrumar as coisas em cima como é que chama aquele negócio lá? Da bandeja, arrumar no prato bonitinho e entregar para você comer. Mas eu não sei fazer o pão, eu não sei cozinhar, então isso aqui não é meu. Eu tenho o privilégio de servir os irmãos. E quando nós partimos o pão com a consciência de comunhão, isso alimenta o nosso espírito, isso comunica virtude, isso vem com graça. As pessoas saem alimentadas. Talvez ninguém saia até o pescoço, mas todos comem um pouquinho, porque isso é o sentido da ceia do Senhor. Quando nós partimos o pão sem a consciência de comunhão, nós alimentamos a nossa própria carne. Uns saem empanturrados e outros saem com fome. Se eu vier para cá alimentar os irmãos, compartilhar esse pão sem o espírito da comunhão, eu vou sair daqui arrogante. Vou sair daqui orgulhoso, eu não vou nem pisar no chão, eu vou sair por uma portinha separada para nem misturar com os irmãos, porque Deus só compartilha isso comigo. Conversa fiada, irmão. O pão é nosso, porque o Pai é nosso, está disponível para todos aqueles que metem a mão na mesa. Não é assim, irmão? Jesus compartilhou o queria traí-lo. A gente não faz isso. A gente não faz isso, irmão. A gente mata antes. Ei, ó, vamos logo botar os irmãos mais fortes para ser porteira da igreja, deixa eles lá na frente. Quem não vier no padrão aí nem entra na ceia. Porque foi que o mestre nos ensinou, irmão. Se você prestar atenção, ele começou a compartilhar o pão com todo mundo, com Pedro, com João, tudo direitinho lá. Pãozinho seco. Amém? Aí o dito cujo disse assim: ei, eu não quero o meu seco não, eu quero o meu molhadinho, um pouquinho de molho. Sabe o que Jesus fez? Molhou o pãozinho dele e deu do jeito que queria. Ainda disse assim: ó, aquele a quem eu der um pãozinho molhadinho, eu dei pão seco para vocês, aquele a quem eu der um pãozinho molhadinho é o que vai me trair. Deu no molhozinho e entregou. Amém? Até para aqueles que querem tratamento diferenciado, né? Entendeu, irmão? Ceia para esse povo também. Jesus foi pão para esse povo. Jesus deu graças por poder se compartilhar por esse povo.
Porque ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E esse pão é para todos. É comunhão, irmãos. É comunidade. É para que todos possam comer, sem exceção. Porque senão, como eles vão participar do corpo de Cristo? Gratidão, a ceia nos fala. Temos que ser gratos por tudo aquilo que Deus tem nos colocado, por tudo aquilo que tem nos dado. O pão partido para que todos possam comer e alimentar o nosso espírito. Para que os espíritos saiam alimentados e não apenas a carne. Ele deu graças pelo cálice, disse: Senhor, está aqui, olha. E dando graças, disse assim: tomem isso e participem uns com os outros, pois eu lhes digo, não beberei outra vez do fruto da videira. Ele deu graça pelo cálice, pelo vinho, o sangue derramado que foi assinar um novo pacto, um novo contrato. Paulo diz, quando escreveu aos Coríntios, diz assim: olha, esse é o pacto da nova aliança, da nova promessa, do novo acordo, um pacto que representa o que? Perdão. Amém? O que é que nós temos que aprender na ceia, irmãos? Que nós temos que fazer da mesma maneira que Jesus fez. O cálice representa uma aliança fundamentada em pecados perdoados antes do arrependimento. Entenderam, irmão? O que é que eu tenho que aprender na ceia, quando estiver tomando aquele copinho de suco de uva? Que às vezes a gente coloca até um pouquinho mais de água para render mais. Eu tenho que lembrar que aquele copinho está me fazendo lembrar do sangue de Jesus Cristo, que representa um pacto que foi fundamentado em pecados perdoados antes do arrependimento. Quando você foi perdoado, irmão? Foi depois que se arrependeu ou antes de se arrepender, irmão? Se a ceia do Senhor, ela nos faz lembrar que houve um pacto que perdoou as nossas falhas, as nossas ofensas, os nossos pecados, antes que nós nos arrependêssemos, por que nós esperamos que o outro se arrependa para a gente liberar perdão para ele? Na ceia, estou só esperando o irmãozinho se arrepender. Quando ele se arrepender, vier aqui falar tudinho, aí eu libero o perdão, aleluia, falo tudo, a língua e tal, libero o perdão e a gente segue junto. Onde é que está escrito isso, irmão? Quem foi que te ensinou assim? O nosso mestre nos perdoou antes que nós nos arrependêssemos. É por isso que nós nos arrependemos. Por quê? Porque o amor dele nos alcançou primeiro. O perdão dele chegou para nós antes. Ele já chegou dizendo: olha, você está perdoado. Porque ele me perdoou, eu me arrependi. Porque ele me perdoou, eu reconheci o meu erro, eu reconheci o pecado, eu reconheci a minha condição, reconheci a minha situação, reconheci o caminho errado. Por que nós tratamos os outros de forma diferente? Por que nós tratamos os irmãos de forma diferente? Por que a gente se estabelece com tanta justiça, com tanto juízo, com tanta retidão? Nos sentamos muitas vezes numa poltrona e ficamos esperando. Ele, no dia que chegar aqui, aí sim a gente acerta as contas. Irmãos, quem tem ensinado isso para você? Com certeza não foi o meu mestre. Com certeza você não está tomando a mesma ceia que eu. Com certeza está e transferir para a sua igreja não é a mesma. Porque o cálice ele está dizendo: eu estou fazendo um pacto com vocês hoje. Diante de vocês que estão sentados nessa mesa comigo, traidores, omissos, covardes. Eram as características, os perfis sanguinários. Gente que estava sentado com ele naquela mesa ali, era tudo igual a mim e a você, irmãos. E ele diz: esse é o pacto da nova aliança que eu faço com vocês. Para que os pecados, para que vocês saibam que os pecados de vocês foram perdoados. Isso é a natureza da ceia do Senhor. A gente não pode fazer isso em 5 minutos para ir para casa.
A gente não pode fazer isso correndo porque o louvor demorou demais. A gente tem que trazer o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a revelação do sentido, do Espírito que está por trás dessa cerimônia. Porque não foi preparado de qualquer jeito. Deus já havia preparado essa cerimônia antes da fundação dos tempos. O lugar estava pronto, a mesa estava formada, a cutelaria estava toda no lugar. Amém? Esse é o sentido da ceia do Senhor. Se nós não tivermos entendimento disso, irmãos, é melhor ficar em casa. Primeiro número. Amém? Virtude. A Deus falar. Aquilo que Deus preparou antes da fundação, que tudo aconteceu, Senhor. Capítulo 11, olha, irmão, nisso eu vou dizer, eu vou elogiar vocês. Versículo 17, lhes vou culto. Culto de quê? Diga, irmão, de ser vocês, por mal do quê? Em vez de ir para melhor. Quando isso pode acontecer? A gente está se para piorar, fazendo mais mal. Pode acontecer? Pode ou não pode? Pode. Mas tem a toalha branca, tem o si. Está todo mundo cantando aqui. Como é que isso? Ele está explicando aqui. Lugar. Por que isso faz mal? Olha o que ele diz. Quando vocês... A igreja que estava se reunindo, irmão. Quando, como igreja, e vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja vocês para que salvados. Mas quando vocês se reúnem, versículo 20, não é para comer a ceia do Senhor. Como, Levi? Se a gente comprou o pão, se a gente comprou o vinho, o que é que precisa para a ceia? Não é o pão e o vinho? O pão que representa a carne de Jesus, que foi dilacerada, quebrada, partida por vós. O vinho que representa o sangue de Jesus, o pacto da nova aliança e tal. Não é isso que precisa para o culto de ceia? Está ali, o culto de ceia, os elementos. Mas isso aqui não é um ritual, isso aqui é um sacramento. Esses elementos são apenas utilizados para comunicar virtude. Se não houver um mover do Espírito Santo para comunicar, nada vai acontecer. Como eu falei no começo, se não houver o Espírito dando suporte, legalidade à cerimônia, vira um ritual pagão. Por quê? Porque Deus não está ali. Porque o fundamento da ceia do Senhor não vai ser como as doutrinas, os fundamentos do Evangelho que os apóstolos tanto primavam, não vai ser comunicado. Por quê? Porque não haverá comunhão. Então a coisa não está nos elementos, a coisa não está em marcar o dia, a coisa não está em vir todo mundo de branco, a coisa não está numa arrumação no templo, irmão. Nada disso. A gente pode celebrar a ceia do Senhor comendo cachorro quente com Coca-Cola na esquina. Se houver um cachorro quente para 10 pessoas, e cada um der uma mordida, e der uma pitadazinha de Coca-Cola, e ali a gente tiver com o Espírito do Senhor, promovendo comunhão, promovendo partir do pão, promovendo oração no meio dos irmãos, um orando pelo outro, um se esquecendo de si e orando pelo outro, dizendo: Pai, hoje a gente está comendo esse cachorro quente aqui, cada um dando uma mordida, mas eu oro pelo meu irmão, para que ele tenha um cachorro quente inteiro um dia na vida dele. Eu oro pelo meu irmão, para que ele tenha uma Coca-Cola inteira na vida dele, Pai. Isso era o princípio apostólico. Oração, irmãos, é quando nós esquecemos de nós e conseguimos interceder ao Pai pelo outro.
O culto de oração deveria ser aquele onde nós ficamos do lado de fora e entramos aqui para representar alguém. Esse era o fundamento dos apóstolos. Esse é o espírito da ceia do Senhor. Essa é a natureza da ceia do Senhor. Porque Paulo está dizendo aqui, por que vocês não estão fazendo a coisa certa? Estão com os elementos certos e assim, olha, quando você se reúne, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Porque cada um come para a sua própria ceia, para a sua própria necessidade. Cada um come para si mesmo. A ceia do Senhor é para eu lembrar todos os meses, ou todos os dias, toda semana, quando marcar, não interessa o dia, é para eu lembrar todas as vezes que eu não posso vir apenas ao Pai pensando em mim, que eu não posso procurar Deus apenas pensando em mim, que eu não posso querer bênção só para mim, que eu não venho para o culto para sair empanzinado enquanto alguns saem com fome, porque ele disse que isso aqui era o que estava diferenciando todas as coisas. Cada um estava comendo de acordo com a sua própria fome. Eles não estavam ceando, eles não estavam fazendo a ceia, eles estavam fazendo uma refeição. Amém, irmãos? Quem falou isso aqui foi o apóstolo Paulo. Cada um come a sua própria ceia sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro fica cheia. Será que vocês não têm o que comer em casa? Será que Deus já não deu para vocês alguma coisa para garantir o seu dia a dia? Não vem para o culto não, irmão. Sem espírito da ceia, sem o Espírito de Deus, sem a revelação do que você vem fazer, não venha. Porque nós estamos aqui para viver a comunhão, o partir do pão e a oração. Ele está dizendo, então você não tem o que fazer em casa? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que eu vou dizer? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Isso é a natureza da ceia do Senhor. É simples, irmão. Por que nós estamos vindo para o culto? A gente está vindo para satisfazer o nosso estômago? O que é bênção para a gente, irmão? O que é bênção para a gente? O que é ser abençoado? Além daquilo que Ele já nos deu, e nós temos esquecido de fazer as perguntas certas. A gente vai passar quanto tempo da nossa vida tentando encher os templos, alimentando a ganância dos homens, alimentando o egoísmo dos homens, prometendo falsamente que eles vão receber bênçãos que talvez nunca recebam, porque se não tiverem consciência daquilo que Deus já nos deu, para que Ele vai dar mais? Quantas vezes perguntamos, Deus, onde você quer que eu use aquilo que você já me deu? Não venha me dizer que você não recebeu nada. Você pode não ter o dom que eu tenho, você não pode ter a habilidade que eu tenho, mas você tem a habilidade que Deus te deu. Você deu dons que Deus te deu. Deus já repartiu o pão dele, Deus já repartiu a vida dele. Você tem coisas, você é abençoado, Deus já te deu. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, diz o seguinte: que Deus já nos deu tudo aquilo que precisamos para essa vida. Você crê nisso ou não? Se você consegue vir para a igreja com a consciência que Deus já te deu tudo que você precisa, então comece a fazer as perguntas certas e comece a orar da maneira correta. Deus, eu estou indo pedir para que você me diga, me aponte onde é que o lugar está pronto, que eu quero ir compartilhar o pão que você já me deu, porque eu entendi o sentido da ceia do Senhor. Senão, irmão, nós vamos ficar rodando, para cima e para baixo, pedindo a Deus, porque não se engane, tem um ditado popular que diz que a medida do ter nunca basta,
Então até bênção, por mais que Ele te dê, você vai querer mais. Vai querer mais, assim como tem gente miserável nesse mundo, que tem tanto e não sabe o que fazer com o que tem, e esses são os miseráveis, porque por mais que tenha, não sabe o que fazer com o que tem. 80 pessoas que cabem em um ônibus resolveriam o problema de fome no mundo inteiro. Você sabe o que eu estou falando? O que é isso? É gente que é abençoada ou não, irmão? É abençoado ou não? Tenha coragem de dizer, é sim, irmão. Porque eles têm o que você está brigando para ter. E talvez nunca consiga. E eles não sabem o que fazer. E assim como está aqui, Paulo falando, tem gente morrendo de fome do lado deles. E eles, por não ter discernimento do Espírito Santo de Deus, tem os elementos, tem tudo em vida. Se Deus quantas vezes testificou no nosso coração, dizendo, fica calmo, tudo está sob o controle. O Deus que criou os céus e a terra e que mantém tudo verso na palma. O Deus que chama as estrelas pelo nome, a ordem para o bendito. O Deus que fala como um trovão. E o Deus que sopra como uma brisa. É o Deus que tem prometido que cuidará de mim, que cuidará da minha casa, que cuidará da sua casa, que cuidará da sua vida, que cuidará dos seus filhos. Acalma o nosso coração nessa noite. Acalenta o nosso coração. Espírito Santo derrama um bálsamo nessa noite. Um bálsamo refrescante. Eu não sei como você pode fazer isso. Eu estou achando que é assim. Mas tem muito carente, sabe? Muitos com mimimi, mal resolvido. Por quê? Porque acho que depende daquele. Não depende não, irmão. O pão já me foi dado. O que eu tenho, eu compartilho. Não haverá no meio do povo de Deus gente mal resolvida, gente carente, gente com fome. Por quê? Porque todos vão comer um pouquinho. Porque Deus nos reuniu para a ceia. A igreja primitiva, isso aconteceu. O apóstolo Pedro disse assim, olha, aqui na nossa comunidade não existem necessitados. Eu já falei sobre isso algumas vezes, eu fico pensando, qual é o líder religioso hoje aqui no Brasil que pode dizer isso? Você conhece algum? Que pode dizer aqui na minha comunidade não existem necessitados. Quem é que pode dizer isso, irmão? Eles saem caladinho, entram no jatinho particular deles e vão embora. Isso é evangelho, irmão? Isso é fundamento apostólico? Paulo disse, como é que vocês conseguem ver vocês comendo tanto? Isso é falta de entendimento a respeito da ceia do Senhor. Porque onde há revelação da ceia do Senhor, não há carência. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e faça com que a sua palavra permaneça cada vez mais nos lembrando e nos incomodando a respeito daquilo que precisamos fazer. Que Deus abençoe, irmãos.